Oi, bem-vindo ao Soberanos Ideais, um espaço dedicado para falarmos sobre a Ordem Demolay. Meu nome é Alan Kelvin e hoje nós iremos falar sobre a saudação da Ordem Demolay. Pelo título, vocês já devem estar especulando sobre qual a saudação que eu estou me referindo. Nós vamos entender melhor essa história de saudação nesse vídeo. Antigamente, o Grande Conselho, como era chamado o Supremo Conselho Internacional, possuía uma versão impressa que os mestres conselheiros ficavam nos capítulos, que era chamado de Regulamento do Capítulo. E como a organização foi modificando, sendo lapidada através dos tempos, houveram muitas regras chamadas de aleatórias, que caíram em desuso ou simplesmente elas não vigaram. Nesse caso em particular, nós vamos falar do impresso de 1934. Nele consta as seguintes regras que deveriam ser seguidas. No artigo 12, Regulamentos Gerais, fala sobre o uso do emblema. E na seção 1 diz: qualquer membro de um capítulo que seja visto usando o emblema da Ordem Demolay em qualquer lugar onde ele não levaria a sua mãe ou a sua irmã, deveria estar sujeito à disciplina pela conduta e deixará de ser membro da Ordem Demolay. Reconhecimento, na seção 2, diz que todo membro deve, a todo momento, reconhecer qualquer irmão da Ordem Demolay por uma saudação pessoal, se conhecido por ele pessoalmente ou se utilizando o emblema, e o irmão reconhecido deverá responder com a saudação. Depois, fala sobre o uso público dos uniformes. Na seção 3 diz que nenhum capítulo é permitido aparecer em público com o uniforme, exceto no funeral de um membro da Ordem Demolay ou por dispensa emitida pelo membro ou deputado do Grande Conselho. Também diz que não deve ser emprestado. Na seção 4, nenhum capítulo deve conceder, emprestar ou permitir o uso de seus paramentos ou outras parafernálias usado nos trabalhos de seus graus e cerimônias para outros propósitos, a não ser os da Ordem Demolay. Agora, vamos focar na seção 2, onde fala sobre uma saudação. Seria uma saudação uma referência aos graus? Ou estaríamos falando de uma saudação Demolay oficial? Tentando resolver essa questão, o ex-presidente da Comissão de Ritual do DI, Greg Schaefer, responde o seguinte: entre as primeira e quinta edições não existia uma explicação de uma saudação, exceto na primeira edição que diz: a saudação militar usual deve ser dada quando indicado no ritual. Era regra na primeira edição do ritual que quando o mestre conselheiro mencionasse um oficial, o mesmo deveria se pôr de pé e prestar uma saudação, a continência militar. Essa saudação foi eliminada na segunda edição do ritual em 1920. Após isso, aparentemente alguns capítulos ainda realizavam a saudação, pois a comissão, chefiada pelo próprio Frank Marshall, em 1926, adicionou a seguinte frase: oficiais ou membros não precisam saudar o mestre conselheiro quando mencionados por ele, somente levantar e se dirigir ao mestre conselheiro como irmão mestre conselheiro. Provavelmente essas regras não estavam sendo obedecidas, pois na quinta edição do ritual a comissão foi mais explícita e escreveu: oficiais ou membros não devem saudar o mestre conselheiro quando dirigido-se a ele, mas somente se levantar. Essa informação permaneceu até a nona edição, em 1963, quando ela foi removida totalmente. Não existe nenhum fato que aponte essa saudação que mencionei aos graus da Ordem Demolay. Então a única explicação lógica para essa regulamentação de 1934 seria a recomendação da primeira edição do ritual, a saudação militar habitual. Essa e outras histórias fazem parte dos assuntos que eu abordo aqui no blog Soberanos Ideais. Obrigado por me acompanharem até aqui, um fraterno abraço e até a próxima.